Bem, pessoal, vamos lá. Mais um videozinho falando sobre redação. Agora esse é o vídeo Redação Desenvolvimento 2. Vale lembrar que é interessante você dar uma olhada lá no Desenvolvimento 1, que a gente faz a abordagem da estruturação do parágrafo argumentativo. Bem, nesse caso, tá, vídeo 2, vamos falar sobre raciocínio de argumentação, ok? Raciocínio de organização argumentativa. Nós temos dois tipos importantes, tá? Temos vários, mas os mais utilizados, os mais importantes, são esses dois que eu vou comentar com vocês agora. Um é a dedução, e o outro é indução, tá? São dois raciocínios de argumentação, ok? Bem, vamos entender da seguinte maneira. Nós temos pelo menos dois parágrafos argumentativos, o primeiro parágrafo argumentativo e o segundo parágrafo argumentativo. Interessante seria que você, ao fazer a sua redação, estruturasse o primeiro argumentativo como dedutivo e o segundo argumentativo como indutivo, tá? Como o tempo é curto e o espaço aqui é pequeno, vou primeiro mostrar os exemplos e depois eu desenho os gráficos para a gente entender melhor como é isso daí. Bem, o parágrafo dedutivo, ele vai ser desenvolvido por meio da seguinte definição. Você vai ter afirmação, tá? Generalização, uma definição ampla, ok? E depois você vai ter a especificação para essa definição ampla que você desenvolveu, que você trabalhou. Já na indução, você vai perceber o oposto disso. Você vai ter o início, que será uma espécie de embasamento, uma espécie de especificação, e só depois você vai ter a amplitude para isso, ok? Então vamos entender que a dedução ela parte do geral para o particular, enquanto a indução parte do particular para o geral, ok? São esses dois tipos de raciocínio argumentativo, são muito utilizados. Normalmente os candidatos escrevem a argumentação utilizando apenas o parágrafo de raciocínio dedutivo. É interessante que você faça o primeiro com dedutivo e o segundo, tá? O primeiro com dedutivo e o segundo com indutivo. Então vamos aos exemplos. Analisa aqui comigo. Nós temos aqui, primeiro, que é um exemplo de dedução. Então vamos lá. Uma das causas da incômoda sensação de falta de tempo provém certamente da lógica que o capitalismo implementou no mercado de trabalho. Nós vamos chamar isso de afirmação. Isso daqui é uma questão ampla, isso daqui é o geral, ok? E depois você vai vir com embasamento. Então você tem afirmação e depois embasamento na dedução. Tá? Então você abriu, você tem aqui o geral, agora você vai partir para o particular. Na sequência, você tem. É muito comum, tá, as pessoas dedicarem seu tempo. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fechando, estou especificando, tá? Então, causas, tá? Ele abriu causas da incômoda sensação de falta de tempo. E agora ele vem especificando, vem definindo, ele parte do geral para o particular. Então, é muito comum as pessoas dedicarem seu tempo a longas jornadas com inúmeras horas extras, sobretudo porque o conceito de produtividade exige essa dedicação, ok? E o pior é que cada vez mais o lar tem sido usado como extensão da empresa, transformando-se num braço dos locais de trabalho, tudo bem? Então tudo isso daqui que a gente acabou de ler agora é um fechamento, é uma definição, na verdade, é uma especificação para aquilo que foi colocado no início. Então, o que aconteceu? Você partiu do geral para o particular. E agora vem uma espécie de conclusão. A lógica de que o tempo é dinheiro tornou-se uma verdade da qual poucos conseguem fugir. A gente vai ter aqui o fechamento do parágrafo, tá? Com a conclusão, como nós vimos que é uma obrigação lá no desenvolvimento 1, nós trabalhamos em cima disso. Então, parágrafo de raciocínio dedutivo, você parte do geral e depois você vem exemplificando para o particular, ok? Nesse outro caso aqui nós vamos ter um exemplo de indução. Vamos lá, então olha só. Começa assim. A, em relação a essa angústia, perceba que ele faz um elemento anafórico, tá? Que trabalha aqui com a questão da coesão, que ele faz relação com um parágrafo argumentativo anterior. Não obrigatoriamente esse parágrafo seja o mesmo parágrafo desses aqui, tá? E não é, só para você entender que esse parágrafo aqui é um parágrafo de indução e ele faz relacionamento, tá? Ele se relaciona com o parágrafo anterior, como eu comentei com vocês. É interessante aqui, como eu coloquei aqui, ó, que o parágrafo indutivo seja o segundo argumentativo, para fazer relação com o primeiro argumentativo, tá? Então você tem o primeiro, que é dedução, e o segundo, que é indução. Então o segundo, indução, tá? Então em relação a essa angústia, já foi falado de angústia lá em cima, tá? Na hora que digitei, não coloquei o cintinho aqui, tá? Então em relação a essa angústia, tá? Fazendo um processo de coesão com o parágrafo anterior, tá? Da falta de tempo no mundo atual, uma sequência de fatos curiosos, tá? Então, há, em relação a essa angústia de falta de tempo no mundo atual, uma sequência de fatos curiosos. O que vem?
precisamos, tá, estar, olha o que acontece, ele vem agora partindo do particular para o geral, tá? Ele vem com exemplificações, precisamos, dois pontos e exemplificações. Precisamos estar conectados o tempo todo ao mundo através da internet. Nossos compromissos com e-mails, MSN, Orkut, não, ou melhor, são muitas vezes inadiáveis. Então, né, precisamos estar conectados o tempo todo, precisamos estar conectados o tempo todo ao mundo através da internet. Nossos compromissos com e-mails, MSN e Orkut são muitas vezes inadiáveis. E aqui o que acontece, essa parte que está em negrito aqui, que eu vou circular agora, inúmeras, tá? Inúmeras pessoas passam a maior parte de suas vidas diante da tela de um computador. O que é isso daqui? Isso daqui é generalização. Tá? Isso aqui, ó, é isso aqui, ó, a generalização. Então ele veio, tá? O produtor do parágrafo ele veio com a definição e depois ele generalizou. E assim ele fecha o parágrafo argumentativo dele com um período conclusivo, como a gente já comentou. Assim a tecnologia acaba por sugar o pouco tempo que se tem para aproveitar uma vida mais pausada e contemplativa. Isso daqui é o período conclusivo do parágrafo argumentativo, tá? Então, na indução, o que ele fez? Ele pegou do particular e partiu para o geral. Na dedução, o que ele fez? Ele pegou do geral e partiu para o particular. Então vamos entender aqui como é que isso funciona rapidamente através de um gráfico. Olha só, você vai ter dedução, tá? E a dedução é o quê? A dedução é quando você parte do geral para o particular. Ok? Então, dedução do geral para o particular, tá? Foi isso que a gente fez. Então, você vai ter aí a afirmação e depois o embasamento. A conclusão ela fica fora do processo argumentativo. A conclusão é o raciocínio que se chega desse processo argumentativo aí, ok? Beleza. E indução? Indução já é o oposto. Você vai partir do particular, tá? Para o geral. Então você vai começar com exemplificações, com embasamentos, com comparações e depois você vai fazer o quê? Você vai generalizar, como a gente viu no exemplo ali. Se você não lembra, volta lá para dar uma analisada para lembrar disso daí, como é que funciona direitinho, tá? Interessante é que você utilize o raciocínio dedutivo no primeiro parágrafo, ok? No primeiro parágrafo e o raciocínio indutivo no segundo parágrafo, fazendo a relação entre esses dois parágrafos argumentativos aí, você vai ter um processo de coesão perfeito, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de argumentação, de desenvolvimento, tá? Até o próximo vídeo. Fui!